Nesse livro que a gente acabou de publicar, né, chamado Governance for the Digital World, a, a inspiração, a motivação foi tentar buscar conhecimentos de outras disciplinas para trazer assim, um ar fresco para a questão da governança, sabe? Nós estamos falando de um mundo completamente diferente, cujo que está em construção, é uma construção muito rápida, que nós estamos falando hoje dessas plataformas, não existia 10, 12 anos atrás nessa dimensão. Então, tudo está em construção. E a governança disso não acompanha mesmo, porque as legislações são mais lentas, elas naturalmente têm que ser mais lentas, que são discutidas, os governos são mais lentos. Então, como pensar essa governança? Tá? Então, essa foi a motivação. E, na verdade, o fundamento que a gente discute muito no livro, né, vem da teoria dos comuns, que foi proposto por uma prêmio Nobel, né, Elinor Ostrom, em que ela, partindo da ideia da tragédia dos comuns, né, a gente até brincou num outro artigo, até por Ilustríssimo, há um ano atrás, chamado A Tragédia do Mundo Digital. É que, se não há controle, esses espaços, que não são espaços comuns, eles têm uma certa limitação, mas podem ser vistos como espaços comuns, eles são, vamos imaginar, um pequeno lago em que não há controle do que é despejado naquele lago, vem logo a poluição. É isso que nós vemos atualmente no mundo digital. A colocação sem controle de conteúdo, ou de discurso de ódio, ou falso, ou de politicamente completamente inverídico, né? As aplicações que coletam dados sem nenhum controle. Então, não há um controle desse espaço comum. E esses espaços comuns são privados, não são espaços públicos, né? Então, nós estamos falando da questão da governança, que é, primeiro, as dificuldades são, as empresas são transnacionais com um poder maior que o governo. Então, as legislações nacionais têm importância, mas isso tem que haver uma discussão também entre os países, né? Então, a motivação foi começar a buscar conhecimentos de outras áreas, que você mencionou aí cinema, as diversas formações. Eu acho que essa questão do mundo digital, ela não pode estar restrita às questões ou técnicas ou do pessoal que vem de telecomunicações nas agências reguladoras, ela tem que ter esse olhar principalmente das áreas sociais e humanas, porque o impacto sobre o homem é muito grande, né? Como ter algum tipo de controle sobre essas plataformas? Fala-se muito, e é fundamental pensar nas questões éticas da inteligência artificial, das plataformas, mas é importante ter algo mais concreto do que apenas princípios éticos. Nós temos, principalmente no Bergman, tem muito essa discussão de que os direitos humanos são o arcabouço fundamental que deveria ser observado na construção desses sistemas de inteligência artificial, porque eles são claramente compreensíveis, são entendidos pela população global e são concretos. Voltando à preocupação do Eugênio da mudança do artigo 19, do 230, né, para impor a censura. Então, censura é uma questão, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Então, os direitos fundamentais deveriam ser um arcabouço para isso. E quem deveria entender esses direitos fundamentais? Aí nós voltamos à questão da formação das pessoas. Você vai ver os cursos de engenharia de computação, ciência da computação, engenharia de software, nenhum deles tem o nível de informação sobre essas questões éticas, sobre os direitos humanos, é muito pequeno. Então, as pessoas que constroem que projetam e constroem essas plataformas não têm essa noção dessas questões. Então, nós teríamos que começar a ter esses fundamentos
éticos, e aí a questão dos direitos humanos, na formação das pessoas. Porque a computação agora ela manipula as pessoas. Tudo isso, esse mundo digital, manipula as pessoas. Então, teria que ter essa inclusão desses conhecimentos, né? E eu acho que aí nós teríamos que discutir a questão da governança das plataformas, né? De novo, seguindo o modelo da Elinor Ostrom, ela propõe o que ela chama de governança policêntrica, onde se teriam vários núcleos de governança envolvendo diferentes segmentos. Isso, na terminologia da governança da internet, seria algo similar ao chamado multi-stakeholder, né? Onde você tem, e nós já tivemos experiência no Brasil nessa direção, o Comitê Gestor da Internet tem uma composição de governo, setor privado, academia e ONGs. Nós estamos falando de algo que não pode ser governado pelo governo, porque as estruturas são privadas. Eles não podem ser governados só pelas empresas, porque elas têm os interesses de curto prazo, os interesses comerciais, né? Então, tem que haver essa participação. É necessário algum tipo de mecanismo de regulação. A sociedade que tem que discutir isso. Eu acho que o Congresso, por exemplo, com essa lei que está sendo discutida de transparência, no Congresso, que antigamente já foi no início chamado de fake news, ela tem um mérito de estar sendo discutida no Congresso. Talvez tenha que discutir mais essa questão. De novo, o Brasil, no meio dessa confusão toda, tem aspectos extremamente positivos. O Marco Civil foi uma lei extremamente bem avaliada e recomendada no mundo inteiro. A Lei de Proteção de Dados Pessoais segue a Lei Geral de Proteção da Europa, a GDPR, né? Então, o Brasil tem alguns mecanismos, mas precisa, eu acho que aí, de novo, vocês mencionaram, falta mais gente vendo que isso que está acontecendo é irreversível, você não vai colocar o gênio dentro da garrafa de novo, nós temos que achar um jeito de criar os arcabouços para diminuir essas questões. Por um lado, esse sistema, sobretudo os algoritmos, tornou a vigilância sobre nós tão grande que cresce o número de pessoas que diz que, falando no telefone celular, ou mesmo perto do celular, comentou uma intenção de viagem, depois vê uma oferta de viagem dessas no Facebook, ou seja, a espionagem é enorme, é constante. Conversando com um amigo meu europeu outro dia, que receava o 5G chinês espionar, eu falei, bom, só você prefere ser espionado pelo Zuckerberg ou pela CIA, porque de algum jeito você está sendo espionado ou pelo estatal ou pelo privado. O privado tem a pequena vantagem de que ele só está interessado no comércio, comercializar seus dados, te vender. Então, quer dizer, de um lado, o controle estatal e privado. De outro lado, o crescimento nas últimas eleições do WhatsApp, que das redes sociais é a mais oculta. Então, para mim, a preocupação é contraditória. De um lado, a preocupação com uma rede, em princípio, privada, com tudo criptografado, que é impossível você controlar o que transmitiu, o que protege a privacidade dos membros, mas que, por outro lado, favorece a uma manipulação política totalmente de outros tipos, né? Até desumana, antivacina, totalmente sem controle. De outro lado, um controle gigantesco sobre nós se exerce, maior que o do Big Brother. Quer dizer, o 1984 virou brincadeira perto disso. Então, não sei, quer dizer, você já tratou um pouco desses assuntos, queria que você apenas comentasse o que você acha importante a respeito, tá? Obrigado, grande prazer te ver. Esses pontos que você mencionou, o WhatsApp tem, né, de novo, né, a Patrícia tratou do impacto do WhatsApp nas eleições passadas, alguns colegas meus do departamento de computação acompanharam o que acontecia nos grupos, mostrando, por exemplo, né, que a maior parte das notícias dos grupos públicos era compartilhar notícias falsas, né? Por outro lado, tem a questão da criptografia que protege essa comunicação. Em termos práticos, parece que a União Europeia e o governo inglês querem proibir a criptografia desses dispositivos de mensageria, que são chamados, né?
Eu tenho também uma posição contraditória. Eu acho difícil pensar um sistema desse sem essa proteção, porque essa proteção é chave em várias outras questões da internet. Para você fazer um negócio, para você transmitir uma informação sensível, um cartão de crédito, uma operação. Então, não é algo simples. Olha, vamos acabar com a criptografia nos sistemas de mensageria. Eu acho que deveriam ser buscadas outras alternativas, sabe? Por exemplo, né, mesmo sem olhar o conteúdo, essas empresas têm maneiras de avaliar as relações das pessoas pelas mensagens mandadas e podem identificar certos padrões de pessoas que necessariamente, usualmente transmitem notícia falsa. Isso é possível ter alguma possibilidade disso, né? Uma outra maneira, que em alguns países tem sido levantada, vamos, então, cobrar por essas coisas, tá? Tornar esses serviços ao invés... Mas isso tem um preço. A sociedade hoje faz uso disso de uma maneira diária, né? As pessoas precisam disso para trabalhar, para viver, né? Eu acho que eu não vejo uma maneira simples a não ser que essa de tentar ter algum processo de governança desses sistemas em que a sociedade tenha conhecimento do que está, através de algum grupo, fórum de governança, do que está acontecendo e passe a verificar as ações, no caso do WhatsApp, do Telegram, as ações para minimizar isso. Eu não sei te dizer o que vai acontecer, mas você percebe que o caso do Facebook, ele é dono do WhatsApp, do Messenger, do Instagram, e ele está interligando todas essas operações. Então, você pode mandar mensagem de uma plataforma para outra usando ou o WhatsApp ou o Messenger, e isso vai, primeiro, tornando difícil um ponto que foi colocado, eu não sei se pelo Eugênio ou pelo Octávio, que é quebrar o monopólio dessas empresas, porque elas têm um controle tão grande e elas oferecem uma gama de serviços tão grande à sociedade que essa discussão provavelmente, os resultados dessas possibilidades de quebrar não são para o curto prazo, tá? Então, eu acho que teria que aumentar o controle sobre o WhatsApp, mas eu acho que tirar a criptografia ainda é algo que nós não sabemos. Daí a importância de termos a ciência, e aí a ciência da computação, a comunicação, as ciências sociais, envolvidas nessas questões, porque esses sistemas são todos caixas pretas. Então, e a sociedade não entende. É preciso que a ciência, que os pesquisadores se envolvam nessas questões para traduzir, em muitos casos, os problemas que acontecem, porque são extremamente complexos e extremamente grandes em termos de códigos. Então, de novo, nós temos que levar em consideração que, no Brasil, as universidades deveriam também ter, algumas já têm como objeto de estudo esses sistemas tecnossociais, onde essa interação homem-máquina é muito intensa. Mas a sua pergunta fica sem a resposta, se deveria. Eu acho que deveria se tentar um controle maior via governança antes de pensar em remover a criptografia. Tá. Primeiro, eu acho assim, que é um assunto hiperurgente, mas hipercomplexo, né? Não tem solução fácil, é o que eu venho repetindo. Essa discussão, por exemplo, da seção 230, ela ser retirada, para mim, me traz um desconforto muito grande. E eu vou dar um exemplo. Assim, agora, em junho, um senador republicano apresentou um projeto de lei para alterar, para eliminar essa cláusula, né? Então, é uma iniciativa de um senador republicano. Tem uma linha tênue entre liberdade de expressão e controle das potenciais ameaças à democracia, aos sistemas. As leis que nós temos hoje, antitrust, elas são obsoletas em relação aos modelos de negócio dessas plataformas, que é uma outra dificuldade, né? O Vigílio citou, por exemplo, o modelo do Wikipedia. O modelo do Wikipedia
não é um modelo de negócio que visa lucro, então não dá para comparar, né? O que eu acho, assim, ele também falou que é muito importante os engenheiros, na hora que estão, os engenheiros não, os tecnólogos, na hora que estão construindo os modelos, pensarem nos impactos éticos. Eu também venho insistindo que o pessoal de humanas tem que entender a tecnologia. O Eugênio sabe que a gente participa de alguns fóruns juntos, ele sabe que eu digo isso. Porque também tem que entender, porque os próprios modelos hoje de inteligência artificial, eles têm restrições intrínsecas, que não adianta ser contra ou a favor, limitações do próprio modelo, que é um modelo muito recente, né? E ainda com muitas limitações, muitas restrições, e que o pessoal de humanas também precisa entender, e também entender de modelo de negócio, porque aí a gente tem que falar, tem que dar sugestões que tenham possibilidade de concretização. Tem uma outra dificuldade, que é o desafio hoje, é como é que transforma princípios gerais ou diretrizes concretas, ou mesmo regulamentação, que são os dois modelos de negócio, né? No Common Law, que é nos Estados Unidos, é mais fácil. Agora, no sistema da Civil Law, que é da Europa e do Brasil, é muito mais difícil, porque você transformar em lei, o processo todo demora, né? E aí depois demora a implementação. Mesmo a lei de proteção de dados, ela demorou 2 anos só sendo desenvolvida, 2 anos para a implementação. Quando ela é implementada, a velocidade acelerada de mudança, ela já está, se não obsoleta, mas ela já está desatualizada. O Parlamento Europeu está muito centrado nessa discussão. E agora, foi em outubro, ele lançou um outro documento que é exatamente algumas diretrizes, alguma tentativa, é uma comissão que foi formada, comissão especial sobre inteligência artificial na era digital. Então, eles propuseram, destaquei alguns pontos que eles propõem, que me parece já um caminho, mais do que princípios gerais, mesmo sendo uma regulamentação. Primeiro é a discussão sobre ética by design, né? Então, o fato de que os desenvolvedores têm que levar em conta a questões éticas e impactos sociais no momento do desenvolvimento. Sobre isso, eu proponho a vocês ler o documento do Google. Na minha visão, por tudo que eu tenho estudado, é o melhor. E, assim, é impressionantemente interessante. Chama-se Guidebook. Teve agora o congresso, essa semana, o Congresso de Inteligência Artificial da PUC, e uma das pessoas que participou é a Fernanda Viegas, que ela é a co-líder dessa área, né? Então, depois de 3 anos de discussão, eles lançaram esse guidebook. O guidebook é composto de 6 áreas diferentes, e o objetivo é exatamente orientar os desenvolvedores no que se chama ética by design. É tão interessante esse guidebook que ele já está sendo implementado, porque ele é aberto, ele está sendo implementado, e tem adesão de grandes empresas, inclusive a ONU já está usando. Para mim, é o que está circulando, e principalmente por iniciativa de autorregulamentação, digamos assim, mais interessante, né? Eu acho que eu estudei ele e eu sugiro vocês olharem com carinho. Então, nessa discussão na Europa, tem essa questão, ética by design. O outro é usuários serem informados quando interagem com o sistema de inteligência artificial, com os algoritmos. Isso, para mim, é muito importante, é a questão das pessoas terem consciência de que o que está por trás, em suma, é a transparência, a divulgação. O terceiro é decisão indicada por sistema de IA deve ser sujeita à intervenção, avaliação humana, né? Então, o princípio de que não levar em conta como soberano as decisões indicadas pelo sistema. Então, tem que ter uma reavaliação do humano. Isso, por exemplo, na área médica é fundamental, né? Você levar em conta o diagnóstico indicado por um modelo de IA não é recomendado. E o outro é que o ensino, a inteligência artificial só pode ser incorporada no ensino se tiver um certificado europeu de conformidade ética, né? Então, o que está acontecendo? Quais são os impactos que essas plataformas, que esses modelos de algoritmo de inteligência artificial têm na sociedade? Agora, como tratá-los é um desafio muito complexo. E só para terminar, uma das grandes complexidades está no fato de que eles trazem benefícios enormes, né?
Se fizer hoje um plebiscito entre a população, se querem que termine com essas plataformas pelos problemas que elas trazem, ou querem que deixe os problemas e continue as plataformas, eu acho que o plebiscito vai ser fortemente que continue as plataformas, porque pelos benefícios que trazem, né? Então, é isso, é muito difícil. Mas tem um ponto interessante que a gente observa, principalmente nos Estados Unidos, que é uma reação dos engenheiros e tecnólogos das empresas a essa ampliação e uso, às vezes, ilimitado de inteligência artificial. Engenheiros do Google e da Microsoft protestaram, fizeram passeatas contra um contrato da Microsoft com o Departamento Homeland Security nos Estados Unidos e os da Google contra o uso de IA em máquinas de guerra autônomas, em armamentos autônomos. Então, a sociedade, alguns segmentos reagem a essa questão. Nesse caso, os segmentos que estão construindo isso. Mas, de novo, é preciso que a gente amplie a discussão aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco a distinção dos modelos, né, de plataforma americanos, onde os dados são possuídos por empresas privadas, e o chinês, né, o asiático, onde os dados são do Estado. Sempre olhei para a economia entendendo um recorte de duas instituições, Estado e mercado, e hoje eu vejo uma terceira, né, seria aí uma economia de plataforma mesmo. E olhando esses dois sistemas, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Do lado americano, as plataformas são essas que nós usamos o tempo todo aqui no Brasil, né? E elas, de alguma maneira, elas se adaptam aos países, no caso da União Europeia, elas estão começando a seguir a GDPR, né? E também no caso brasileiro, né? Agora, os dados são um elemento fundamental tanto nas plataformas do lado americano quanto das plataformas do lado chinês, né? O que eu acho que talvez a gente possa, que eu saberia, talvez eu não tenha tantos detalhes para te responder, mas assim, é interessante ver como que os chineses, por terem essa ausência de preocupação com a questão da privacidade, porque sabem que o Estado olha tudo, né? Eles conseguem fazer plataformas que têm uma inovação que, em certos casos, essa inovação supera a conveniência de algumas plataformas americanas. No WeChat você faz tudo, você faz os pagamentos, você tem as várias funções que hoje estão disponíveis ou no Facebook, no Twitter. Então você agrega tudo numa única plataforma, justamente por não ter essa preocupação de como que a sociedade vai reagir, né? Mas essas plataformas dos chineses, basicamente, ficam restritas aos chineses ou aos descendentes dos chineses nos países fora da China, né? Eu acho que, na verdade, o que você está me colocando é que existem dois caminhos grandes em relação às tecnologias digitais, né? Os americanos que têm tecnologia, que tem um modelo de negócio sem a participação do Estado, e os chineses que têm essa participação do Estado, que perpassa todo, não só as plataformas, mas também os componentes, né? E isso tem sido refletido na disputa do 5G, por exemplo, né? Porque acusa-se que ele pode coletar dados sem isso estar claro para quem está usando, né? O que me parece que vai ser uma questão mais ampla e que a Europa se coloca nisso é a questão da soberania digital, né? Você tem os dois polos, que são os Estados Unidos e a China. A Europa não tem a tecnologia para competir com essas plataformas, não tem esse domínio, e como que ela se ajusta? Então, hoje há uma discussão grande sobre a soberania digital na União Europeia. Uma delas é o desenvolvimento de tecnologias que possam dar uma autonomia à União Europeia, mas isso não tem sido o que se percebe. A China nos preocupa por essa questão de vigilantismo também, porque o uso social
a China tem esse sistema de valores sociais em que as pessoas têm uma pontuação, essa pontuação que é observada pelo comportamento nas redes e no mundo offline também, né? E de acordo com a pontuação, ela pode ter acesso ou não a certos serviços do governo ou a certas concessões do governo. Já que você tocou na Elinor Ostrom, eu queria lembrar um relatório escrito por Cédric Villani. Cédric Villani é um matemático, prêmio Fields. Ele se elegeu deputado e o Macron pediu para ele elaborar um relatório sobre a questão da inteligência artificial. Esse relatório se chama, que é fascinante, recomendo vivamente, tem em francês e em inglês na internet, chama-se Dar um Sentido à Inteligência Artificial, que mostra já a preocupação ética do subjacente ao relatório. E a categoria talvez mais importante que ele usa nesse relatório é a dos commons, em francês, commun des données, o comum dos dados, quer dizer, os dados, porque, de fato, a dimensão destrutiva do que está acontecendo, a capacidade que essas empresas têm de determinar a nossa sociabilidade, de determinar a nossa interioridade, a nossa subjetividade, isso está documentado numa ampla literatura, né? O Brett Frischman tem um livro chamado Re-Engineering. Dora e eu fizemos juntos um grupo de estudos sobre esse livro, que é fascinante, Re-Engineering Humanity. Ao mesmo tempo, os dados não é só, como disse a Dora, se você fizesse um plebiscito, as pessoas iam querer continuar do jeito que está. É que os dados são fundamentais para a nossa vida, para a nossa saúde, por exemplo. Tá certo? O que seria a medicina contemporânea se ela renunciasse ao uso de dados pessoais, à coleta de dados pessoais, para estabelecer diagnósticos, que seriam que seria a gestão do trânsito, que seria a gestão das florestas. A gestão das florestas hoje depende de informações que o Google comprou da NASA e que estão no Map Biomas. Eu não estou dizendo isso para fazer a apologia dessas empresas que são destrutivas, que são monopólios que ninguém sabe como quebrar, mas como é que a gente lida com essa contradição de empresas que são capazes que têm um poder inédito, nem as empresas petrolíferas tiveram tanto poder, porque exatamente esse poder é sobre a nossa subjetividade. Há um grupo que usa uma expressão, eles são holandeses, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. Ou seja, e a ideia básica, em termos de proposta, não é que o cidadão seja informado sobre o que é um algoritmo. Isso é completamente ilusório. Não tem a menor chance de um cidadão ter consciência do que faz um algoritmo. O que sim tem chance é que grupos como o IDEC, grupos como o do Chico Brito, grupos como o teu, etc., grupos da universidade e da sociedade civil, sejam assessores da cidadania no sentido de ter poder para dizer às empresas aquilo que é conveniente e o que não é conveniente. Ou seja, eu acho que a gente está num momento em que, sem dúvida alguma, o Estado, por si só, ele é lento, ele não conhece, ele é incapaz, e, ao mesmo tempo, está se formando na sociedade um conjunto de organizações que estão reagindo, inclusive tecnicamente, contra o que está acontecendo. E me parece que um dos caminhos mais importantes para a gente lidar com essa situação é que essas organizações passem a ganhar um poder mesmo não só de diálogo longínquo com essas organizações, mas algo que seja reconhecido institucionalmente. Não sei como é que você vê isso. Quando o Renato falou do vigilantismo privado e vigilantismo estatal, uma das coisas mais preocupantes hoje é que o vigilantismo privado está profundamente vinculado com o vigilantismo policial. Nos supermercados e, aqui em São Paulo, nos edifícios. Quer dizer, quando você passa na rua e a câmera te localiza, e se você
é negro e está vestido meio assim, a Câmara diz, opa, peraí, é para desconfiar, isso tem vínculo com a polícia. Esse vínculo do vigilantismo privado e policial nos Estados Unidos é forte e, ao que tudo indica, aqui em São Paulo, ao menos, é bastante forte e isso fomentado pelo governo estadual. Foi bom você colocar isso, quer dizer, o que o Google faz em termos de dados para o meio ambiente, né, para possibilitar o monitoramento do ambiente, é fundamental. Eu fiz essa pequena ressalva, que eu estava falando mais sobre os problemas que exigem ações de governança e menos sobre os valores que essas plataformas, que são imensos, nós todos conhecemos e fazemos o uso delas. Agora, o ponto que você trouxe, para mim, é fundamental, sim. O uso de organizações não governamentais, como o IDEC, o Internet Lab, na construção desse aparato de governança. Ele tem que colaborar porque eles são capazes de ler o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Um cidadão comum, nem um engenheiro do Google, às vezes, sabe o que o algoritmo... Ele trabalha com uma pequena parte. Então, a existência desses grupos é fundamental. Fora do Brasil, ainda existe um outro tipo de organização que também faz isso, chamado Knowledge Brokers. Eles são contratados para entender o que um algoritmo faz e, sob aí as garantias da lei, eles definem se tem discriminação, se tem injustiça, se tem... Então, mas essas são as novas instituições que vão ser necessárias a essa governança policêntrica que eu mencionei. E o trabalho do Cedric é muito legal, além dele ser brilhante, né, ele consegue mostrar de uma maneira muito, muito bacana no texto, né? Queria a sua opinião sobre repercutir aqui essa notícia de que o Google assinou um acordo de direitos autorais com 6 jornais franceses, né? Quer dizer, algo que aí se reivindica há tanto tempo, né? Falamos de governança policêntrica, né? Quer dizer, todo esse marco do Estado, dessas possibilidades do Estado, de alguma forma, estar mais presente nesse novo momento. E aí me veio imagens à cabeça. Será que a gente está num momento de turning point, tal como capitanias hereditárias, passando para você transformar isso numa outra forma de governança, né? Então, a minha pergunta seria numa linha de como que você vê essa retomada do poder da sociedade dos seus próprios dados, né? Quer dizer, isso passa por uma desapropriação, digamos assim, uma reforma agrária, uma espécie de uma desapropriação das próprias do poder, de tanto poder das big techs, quer dizer, tratamos aí sobre necessidades de quebra de monopólio, mas como se desenharia essa retomada de poder dos próprios dados? Isso é um processo em construção, como a sociedade vai controlar o poder privado e mesmo o poder estatal nesse espaço digital onde tudo ocorre, né? A melhor manifestação disso é ver que os países estão buscando construir suas legislações de proteção de dados pessoais. A principal delas foi a GDPR da Comissão Europeia, da União Europeia, né, que acabou sendo o modelo principal, mas o Brasil aprovou, depois de um processo, no meio dessa confusão política, aprovou uma lei tão importante, feito a Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, e agora teve a regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que os deputados terem feito isso, mostra essa preocupação que a sociedade tem com seus dados. Porque a gente, às vezes, individualmente fica preocupado por questões de fraude, por questões de manutenção da privacidade, e a forma de
contrapor a isso é justamente a legislação. Então, eu acho que cada vez mais esse mundo digital vai requerer novas formas novas maneiras de regular esse ambiente, né? A gente recentemente, né, em Londres, né, os meninos e as meninas que fariam o Enem de lá, né, para entrar para a universidade, não fizeram por causa da pandemia. E aí o governo usou um programa de inteligência artificial baseado nos dados escolares da escola e determinou qual seria a nota de cada um se tivesse feito o exame. Foi um caos. A grande parte se sentiu prejudicada injustamente, foram para a rua e fizeram uma passeata dizendo: o algoritmo não me conhece. E aí o governo inglês voltou atrás com o processo. Mas, de novo, isso mostra a preocupação de como que essas questões tecnológicas digitais, que às vezes são da plataforma, mas de uma maneira mais ampla do mundo digital, afetam as vidas das pessoas, né? E até um resumo muito simples de que saiu desse movimento, dizendo o seguinte: decisões vitais das pessoas não poderiam ser tomadas por algoritmos. Entrar para uma universidade, depois de ter estudado 8 anos visando uma determinada universidade, é uma decisão chave na vida de uma menina ou de um menino, né? Então, de novo, eu acho que a legislação é a manifestação que a sociedade dá da importância de tratar essa questão. Vou ser bem rápido aqui, lembrando também um poema, né? Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Dizia o Mallarmé, né? Um lance de dados nunca abolirá o acaso. E a piada, que pelo menos na minha época de faculdade corria, que um banco de dados nunca abolirá o acaso. Eu queria colocar a questão realmente do ponto de vista da política. Será que o banco de dados nunca abolirá a política? E será que essa nossa crença na transparência, na governança, na regulação, na mediação de mais técnica para lidar com o fracasso da técnica, será que não é uma luta inglória e supostamente iluminista contra esse azar da política? Sempre penso que nós estamos num processo em construção. As dificuldades, as ameaças à sociedade, como também os benefícios, né, vão surgindo pouco a pouco, né? E a resposta a isso que a sociedade pode dar é através da política, da legislação, né? Não tem outra maneira senão tentar estabelecer os limites e as restrições, né? O que eu acho que talvez seja importante mencionar, em complementação ao que você já disse, é que no Brasil nós precisamos ter essa discussão mais ampla no Congresso, dado que eu acho que, pelo menos na época que eu participei do governo, eram poucas pessoas que você teria condições de ter um diálogo sobre essas questões. O iletramento sobre esse mundo digital é muito grande, sabe? Então, mesmo porque são gerações, talvez, aí, que já não estão interessadas nisso mais, eu lembro que eu comentava com alguns amigos há uns 3 anos atrás, toda vez que as revistas e jornais falávamos dos economistas brasileiros, os economistas nunca mencionaram a palavra digital, e o mundo corria, né, nessa questão. Então, eu acho que realmente falta um debate para trazer. Eu acho que nos Estados Unidos já está acontecendo. Um exemplo interessante é o da Dinamarca. Ela criou um embaixador para as grandes companhias de tecnologia. Eles têm um embaixador, não para um país, mas para o conjunto de grandes empresas de tecnologia. Então é difícil trazer essas questões. O Marco Civil teve um debate longuíssimo, porque explicar as nuances técnicas para os representantes, eles têm que saber, não necessariamente tem que entender o mundo digital, mas quem está lá não teve o conhecimento, então as próximas gerações virão a compreender, mas isso no Brasil nós temos que esperar que aumente essa participação das pessoas que compreendem o que está acontecendo, né? Uma coisa é claro, autorregulação é balela, o desafio é regulação de fato e lidar com coisas que vão muito além
na discussão da plataformização do capitalismo, que é o fato de que esse modelo de capitalismo digital ele é concentrador do capital e concentrador de renda. A gente sabe disso, o Butch já falou tantas vezes desse tema do monopólio. Pega a lista das 20 maiores empresas do mundo hoje em capitalização de mercado, não tem mais nenhum banco, não tem mais empresa de petróleo, só tem empresas da área digital. Quer dizer, automobilísticas sumiram. Então, a inteligência é concentrada, a inteligência artificial ela é concentradora de renda, do capital e concentradora de renda, né? A sociedade cada vez mais desigual. Então, a regulação que nós vamos ter o desafio de encontrar nos próximos anos é uma regulação que vai muito além da questão da privacidade, da ética, vai sim, mas é uma regulação que também vai ter que enfrentar o desafio de um novo contrato social. Um novo contrato social que lide com as implicações dessa plataformização do capitalismo, fora os outros temas que a gente já conversou aqui. Essas questões vão se tornar cada vez mais urgentes de serem tratadas, né? Como um exemplo, né, o Papa Francisco, na última encíclica dele, tem vários artigos relacionados à questão digital e da mídia social e a necessidade de regulação. Foi publicada há um mês atrás. Então, isso, de novo, é um tema tão amplo que perpassa tudo o que está acontecendo. Talvez a gente tenha que focalizar em alguns assuntos, porque eu acho que essa questão dos algoritmos é uma questão que vai tomar uma dimensão cada vez mais forte, justamente, e por causa da crise econômica também, porque a necessidade de reduzir custos, de aumentar a eficiência, vai levar a isso. Thank you.